Questão 7. Uma empresa definiu que o pão de queijo congelado deveria ser colocado no forno e ser pré-aquecido por 5 minutos, ficar descongelando por 12 minutos e ser assado por 20 minutos. Nosso trabalho será gerar um programa no CLP para realizar este processo. Obviamente, né, que nós não vamos fazer aqui na nossa simulação em minutos, porque senão nós teríamos que ficar 37 minutos esperando para ver se o nosso projeto funcionou ou não. Então, não tem necessidade disso. Todos esses tempos que nós temos aí, nós vamos fazer em segundos. Tá? Então, o que a gente vai ter que pensar? Nós já estamos chegando num ponto, né, que nós estamos avançando um pouquinho, estamos completando aí um mês de aula, e aí vocês observem que já não está falando aí, eu tenho um botão liga, eu tenho um botão desliga, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Já não está falando assim. Ele está falando para você a situação real que você vai começar a se deparar, que é uma situação como essa daí. O que a gente quer que aconteça, ou no caso, o que o cliente está solicitando para nós. Ele quer que a gente automatize o processo de produção do pão de queijo dele. Tá? Então, a nossa missão é essa. O que nós vamos colocar ou o que nós vamos deixar de colocar dentro do nosso processo é nós, como programadores, que vamos ter que definir. E, obviamente, né, que aqui, excepcionalmente, nós vamos estar fazendo juntos, mas por isso que eu disse para vocês que quando nós estamos no ritmo normal, né, presencialmente, isso acaba virando uma saga, né? Porque eu vou incrementando mais coisas como cliente, e aí cada um vai chegando, né? No seu processo, no seu desenvolvimento, até que consiga, né? Chegar num projetinho bem completo, com IHM, tudo certinho, tá? Mas aqui a gente vai fazer juntos isso daí para vocês pegarem o jeito. Aí o próximo já tem umas condições a mais e a gente vai incrementando um pouquinho aí por vez, tá? Então, para isso, né? Vamos pegar aqui o nosso Keyprogram, abrir. Prontinho. Então, agora vai ser a questão número 7 que nós vamos resolver. Vamos por um novo projeto aqui. Então, 7. Não aparece a barra vertical do lado direito. Restaura. Mexe na barrinha. Pronto. Agora já aparece. Primeira coisa, exibir tabela de símbolos. Aí a gente começa a definir o que vai ter dentro do nosso projeto. Tá? De início, né? Eu vou colocar assim, que a gente vai ter um botão que liga e um botão que desliga, né? Se a qualquer momento eu precisar desligar, eu tenho essa possibilidade de desligar o meu projeto quando eu quiser. Tá? 0.0, que é o liga, e o 0.1, que é o desliga. Certo? Então, de início, né, as condições de entradas definidas serão essas duas aí. Como condições de saídas, nós vamos ter essas três. O pré-aquecimento, o descongelamento e o assar do pão de queijo. Tá? Então, vamos colocar as saídas. Aqui 0.0, vou chamar de pré, que vai representar o pré-aquecimento. Aqui 0.1, eu vou chamar de desk, que vai ser o descongelamento. O que 0.2
assar. Tá? Então, nós vamos ter aí 3 saídas que vão representar as 3 etapas que nós vamos ter do nosso processo. O do pré-aquecimento, o desk do descongelamento e o assar, que significa que o nosso pão de queijo está assando. Fechou? Beleza. A primeira lógica vai ser a lógica responsável pelo pré-aquecimento. Tá? Então, no pré-aquecimento é bem simples. Nós vamos apertar o botão, que vai ser o botão liga, e eu vou ligar o forno no pré-aquecimento. E ele vai ter que permanecer ligado, né? Eu vou apertar um botão, o forno vai ligar, pré-aquecendo e vai permanecer. Então, ele vai vir aqui e vai acionar o pré. Beleza. Tá? Aí, o que tem que acontecer, né? Pela nossa lógica, ó, ele tem que ficar pré-aquecendo por 5 minutos. Depois de 5 minutos, ele vai parar a etapa do pré-aquecimento e vai entrar para a etapa do descongelamento. Tá? Então, vamos para a segunda etapa. Insere mais uma lógica. E essa segunda lógica vai ser a lógica do descongelamento. Então, a partir do momento que a gente ligar o forno no pré-aquecimento, então, para começar a contar o tempo, eu tenho que ligar o pré-aquecimento. A condição que a gente vai ter aqui é justamente o pré-aquecimento. Tá? E aí a gente vai ter um tempo, que eu vou colocar como T0, e 5 segundos para a gente simular. Por enquanto eu vou deixar esse espacinho vazio aqui, vocês vão entender por quê, já já. Tá? Então, quando eu estiver pré-aquecendo, ele vai contar 5 segundos. Passou os 5 segundos, ele desliga o pré-aquecimento e liga o descongelamento. Tá? Então, a gente apertou o botão, fechou esse contato, liga o pré-aquecimento. Ligando o pré-aquecimento, ele vai fechar esse contato aqui e vai acionar o temporizador. O temporizador vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 segundos, ele desliga o pré-aquecimento e liga o descongelamento. Aí, ele fala que o descongelamento tem que ser por 12, né? Tempo de 12 minutos. Então, a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é assar o pão de queijo. A partir do momento em que a gente ligou o descongelamento, eu conto um intervalo de tempo de 12 segundos. Então, aqui vai ser o T, usamos o T0, agora é o T1, com o tempo de 12. Deu esse tempo, vou fechar aqui, eu desligo o descongelamento e ligo o assar. Então, a gente fez o ciclo aqui, né? Apertou o botão de liga, ligou o pré-aquecimento, fechou aqui, energizou o temporizador, ele vai contar 5 segundos, passou os 5 segundos, desliga o pré-aquecimento, liga o descongelamento. Ligou o descongelamento, ele conta 12 segundos, desliga o descongelamento e liga o assar. Então, agora a única coisa que falta, né, é a gente fazer a última etapa, que é desligar o forno depois de assar o pão de queijo. E aqui ele fala que são 20 minutos de tempo. Então, nós vamos para a próxima etapa, que é, vamos chamar assim, ó, término do processo. Então, a partir do momento em que liguei o forno na função de assar, ele vai contar um tempo. Então, nós usamos temporizador 0, T1, esse é o T2, de 20 segundos. Deu tempo de 20 segundos, a gente desliga o assar. Então, segue o mesmo ciclo. Apertou o botão,
ligou o pré, fechou aqui. Conta 5, desliga o pré, liga o descongelamento. Fechou aqui. Conta 12, desliga o descongelamento, liga o assar. Fechou aqui. Contou 20, desliga o assar. Tá? Então, o ciclo está completinho aí. Ele ligou, respeitou todos os intervalos que o nosso cliente solicitou, tudo direitinho, terminou o processo. A única coisa que a gente vai acrescentar, né, para fechar aí com chave de ouro é o botão de desliga, tá? Vai ser o botão que vai servir para desligar em qualquer tempo aí o nosso processo. Então, vamos por aqui, ó, desliga. Ao acionarmos o botão de desliga, desliga o pré, desliga o desk e desliga o assar. Aí, né, a gente vai entender por que eu deixei esse espaço aqui antes dos temporizadores, ó, para que a gente possa fazer o intertravamento, né? Então, da mesma maneira que eu estou mandando desligar, a gente deixa aqui, ó, um contato normalmente fechado do botão desliga, impedindo de ligar o pré-aquecimento. Fechou? Coloca aqui um contato normalmente fechado do desliga, impedindo de ligar o descongelamento. E aqui também coloca um contato normalmente fechado do desliga, impedindo de ligar o assar. Só por uma questão de segurança, né? Uma vez que a gente sabe que a bobina reset ela tem prioridade em relação à bobina set. Tá? E aí está feito o nosso processo. Né? Então, apertou o botão, ligou o pré, fechou aqui, contou 5, desligou o pré, ligou o descongelamento, fecha aqui, conta 12, desliga o descongelamento, liga o assar, fecha aqui, conta 20, desliga o assar. E se eu quiser desligar em qualquer etapa, eu aperto o botão de desliga, que ele vai estar resetando tudo para a gente. Tá? Agora vamos passar para o nosso simulador e verificar o funcionamento. Então, fazendo a transferência do programa. Dando play. Indo para o simulador. Por enquanto, precisamos só das entradas e saídas digitais, né? Semana que vem a gente já vai mexer com a IHM. Então, legal. Apertou o botão liga. Estamos pré-aquecendo o nosso forno por 5 segundos. Passou 5 segundos, ligou o descongelamento, que vai permanecer por 12 segundos. Passados 12 segundos, ele vai para o assar do nosso pão de queijo, no qual ele vai permanecer por 20 segundos. Terminados os 20 segundos, ele desliga e termina o processo. Nunca 20 segundos parece que demora tanto, né? Terminou. Tá? E se a qualquer momento a gente ligou e eu desligar, desliguei, parei o processo, interrompi, acabou. Se tiver na segunda etapa, vamos esperar ele chegar aqui no Q0.1. Ó, apertei, também desligou e parou o processo. E por fim, né, vamos esperar um pouquinho aí por 17 segundos ele chegar na terceira etapa, para a gente mostrar que se apertar o botão de desliga, na primeira a gente já viu, na segunda a gente já viu, se tivermos na terceira etapa ele também vai desligar. Chegamos aí na terceira, se apertarmos o botão de desliga, ele também desligou, tá? Então, esse aqui é o processo que a gente tem aí, atendendo a solicitação do nosso cliente. Colocamos um botão para ligar, ele ficou pré-aquecendo por 5, descongelando por 12 e assando por 20. Agora, eu quero saber de vocês se vocês gostaram aí do pão de queijo. Ficou bom? Ficou beleza. Não entendi.
A única coisa que eu ia pedir é para você voltar lá um pouquinho no intertravamento. Lógico. Vamos voltar lá no intertravamento, com certeza. O intertravamento é assim. Sempre que você tiver uma condição de desligar alguma coisa, é interessante, além de você desligar, você colocar um contato dela fechado para impedir que ligue, né? Então, uma vez que a gente colocou o botão de desliga para desligar tudo, ao mesmo tempo, quando eu aperto ele lá embaixo que eu estou resetando, eu vou estar abrindo esse contato, né? Abrindo esse contato, eu não vou deixar ligar, porque os dois contatos estão em série. E a mesma coisa nas outras lógicas, tá? Mesmo que eu aperte aqui, ó, e que eu esteja mandando desligar lá embaixo, aqui vai estar aberto. Então, ele não vai deixar setar. Aqui também. Mesmo que eu esteja, né, por um acaso, aí numa condição de pré-aquecimento, que falhou alguma coisa, e eu desligar lá embaixo, eu vou estar fechando aqui e vou estar impedindo isso daqui. Mas você vai falar, pô, é redundante? É, na verdade é. Porque como uma etapa depende da outra, né? Se eu não deixar a primeira acontecer, o resto, obviamente, que não vai acontecer. Mas sempre é bom a gente se precaver pela segurança. Porque mais para frente a gente vai começar a estar fazendo programação de máquinas, né? E aí a NR12, que é a norma regulamentadora de máquinas e equipamentos, ela pede que a gente seja redundante, não só na programação, como também fisicamente, para impedir, né, ou minimizar o máximo possível a possibilidade que a gente tenha de acidentes, tá? Então, na verdade, aqui nesse programa, a gente nem precisaria colocar, ó. Se eu não colocar isso aqui, vocês vão ver que ele vai funcionar da mesma forma, né? Vamos tirar isso aqui e colocar uma linha. A dúvida que eu tava só era qual botão, entendeu, o Enéas? Mas aí, na hora que você mostrou aí, tem que deixar ele fechado e é o botão de desliga. O desliga que você deixa fechado aí de Então, intertravamento. Só nesse quando você caso, aperta sim, ele lá, né? Luiz. O que você precisa prestar sempre atenção e pôr na mente, assim, devagarzinho, né, no raciocínio, é o seguinte. Sempre que eu tiver alguma coisa que desligue, né, nesse caso é o botão de desliga. Mas lembra que a gente fez anteriormente aí, aquele do carrinho que é para a direita e para a esquerda? Tem o final de curso lá, né? Isso, você lembrou, né? Então, o fim de curso, ele também tem a função de desligar. Então, ele também entrou como intertravamento, tá? Tranquilo, tranquilo, beleza. Então, já que... Bom, beleza? De boa? Tranquilão. E os demais aí, sossegado? Beleza, professor. Agora que nosso programa vai ficar da hora, hein, mano? Entenderam mesmo? Agora que o pão de queijo queima. Não, agora que nós não vamos deixar o bicho queimar, mano. Agora que nós vamos ganhar dinheiro com esse pão de queijo, mano. Agora é a hora. Pronto? Nada mesmo a falar? Ainda beleza, Vagnão? Opa, o Danilo já pode usar isso aí na churrasqueira dele, ó. Já dá um TCC já, ó. O Danilo é padeiro. Cara, é padeiro. Pra não deixar queimar a rosca, entendeu? Tá certo. Então tá bom. Então, já feitas as colocações aí sobre o Danilo, vamos para o próximo. O próximo, ele é mais interessante. Agora, o projeto acima deve ser implementado para que possa haver a escolha entre um pão de queijo tradicional, que nós já fizemos, ou um mini pão de queijo. O mini pão de queijo, ele vai ter outros tempos, obviamente, né? Se a gente trabalha aí com um pão de queijo do tamanho grande e trabalha com um pão de queijo do tamanho pequeno, o tempo que a gente leva para assar um ou outro é diferente, tá? Então, se nós tivermos o pão de queijo tradicional, que é o pão de queijo aquele grande, né? A gente vai ter intervalos aí, ó. O pré-aquecimento vai ser de 5. O descongelamento vai ser de 12. E o assar do nosso pão de queijo vai ser de 20. Isso do pão de queijo tradicional. Se a gente for escolher
o mini pão de queijo, os tempos mudam. Ó. O pré-aquecimento, que antes era de 5, passa a ser de 3. A segunda etapa, que é o descongelamento, que antes era de 12, agora, se for o mínimo escolhido, vai ser 7. E para assar o pão de queijo, que se for o pão de queijo tradicional é 20, nesse aqui é 12. Tá? E não é simplesmente mudar os tempos, porque o que ele está pedindo para a gente é, nós vamos fazer uma programação, uma única programação, que através de uma chave, a gente vai escolher se nós queremos o pão de queijo tradicional ou o pão de queijo mini, tá certo? Então, nós já tínhamos usado a chave 0.1 como desliga. A gente já vai ter que alterar a nossa programação, porque o cliente quer que a chave I0.1 seja a chave que vai controlar essa escolha para a gente. Tá? Então, nós vamos fazer assim, ó, sempre que a chave estiver desligada, significa que nós estamos escolhendo o pão de queijo tradicional. E sempre que a chave estiver ligada, significa que nós vamos estar escolhendo o mini pão de queijo. Portanto, agora no nosso processo, nós vamos ter 3 condições de entrada. Nós vamos ter o botão liga, o botão desliga e a chave seletora. De saída, também chamada de outputs, nós vamos continuar tendo 3 saídas. Isso não muda. É o pré-aquecimento, que é a primeira etapa que a gente tem aí segundo o nosso cliente. A segunda etapa é o descongelamento. E a terceira etapa que nós temos finalizando o nosso processo é o assar do nosso pão de queijo. Vamos resolver essa encrenca, então. Para isso, né, eu vou aproveitar a estrutura desse projeto aqui, tá? Então, em vez de abrir um projeto novo, ó, eu vou salvar esse daqui, já está salvo como questão 7, e vou vir aqui e colocar um projeto, salvar como. Aí eu salvo ele aqui como questão 8. Salvei. Tá? Então, tinha lá a questão 7, que foi a que a gente resolveu, né, do pão de queijo, e vai ter a questão 8. Primeira coisa que a gente precisa mudar aqui, exibir tabela de símbolos. Ó. Tá? Então, aqui, onde eu coloquei o I0.1 como botão de desliga, não pode mais ser. Porque o nosso cliente quer que seja o I0.1 a chave seletora. Então, eu vou mudar aqui, ó, e vou colocar aqui como I0.7, o botão de desliga. Tá? E vou acrescentar aqui embaixo o I0.1 como seletora. Escolha entre tradicional e mini. Certo? Só isso que muda, né, na tabela. Agora o nosso desliga passa a ser o I0.7 e o I0.1 passa a ser a chave seletora. Fechei. Tá? Aí, o que a gente vai precisar fazer? Vir aqui no nosso programa e olhar, né? Então, vamos colocar novamente aqui o intertravamento, só para a gente já ir pegando o costume, tá? Então, põe aqui. Liga, que agora ele já reconheceu que é o I0.7. Aqui também. Embora não necessário, não custe, por segurança. E aqui também. Desliga. Beleza. E aqui embaixo, né, precisa trocar, ó, que o 0.1 virou a chave seletora. Então,
é o desliga, que é o que vai desligar tudo. Tá? Para a gente poder fazer esse esquema aí dos temporizadores, né, existem várias metodologias, tá? Existiriam várias possibilidades da gente fazer. Eu vou mostrar uma para vocês, que é para a gente aprender a trabalhar com os movimentadores, tá? Os movimentadores são esses daqui, ó, esses 4. Tá? Então, nós temos B para B, W para W, B para W e W para B, certo? B para B, quando a gente movimenta byte para byte, lembrando que um byte é um conjunto de 8 bits. W para W, quando a gente movimenta word para word, lembrando que uma word é um conjunto de 2 bytes ou 16 bits. Temos o movimentador B para W, tá? Que aí a gente vai movimentar uma byte para uma word, e um W para byte, né? Que é quando a gente pega uma word para um byte, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar as condições dos tempos. Os temporizadores que nós usamos, ó, foram T0, T1 e T2, tá? Na ordem. Por isso que eu falei para vocês que é interessante a gente colocar na ordem, embora não obrigatório. Vamos estipular os tempos agora, de acordo com o que o nosso cliente pediu. A gente vai acrescentar uma nova lógica aqui. Vou colocar, ó, um contato normalmente fechado da chave seletora. Por que normalmente fechado? Porque primeiro nós vamos colocar os tempos do pão de queijo tradicional. E o pão de queijo tradicional é quando a chave está desligada. Para a chave desligada acionar alguma coisa, ela tem que ser normalmente fechada, tá? E aí nós vamos pegar um movimentador W para W. Por quê? Sempre que nós estivermos movimentando um valor para um temporizador, é uma word. Por quê? O CLP, ele sempre reserva um espaço de uma word para os temporizadores. Sempre, tá? Nós vamos pegar e pôr para cá. Aí vai acontecer isso aqui. Não é permitido inserir um movimentador numa lógica que existe bobina. Aí você vai falar, o que eu errei? Aí eu vou falar para você, nada. Isso é uma falha que às vezes ocorre no próprio programa, tá? Quando acontecer isso, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui, insere uma bobina e põe um endereço qualquer. Por exemplo, põe um M20 aqui, né, que é uma memória que a gente viu aula passada e não está usando para nada. Compilo e vou inserir mais uma lógica. Vou de novo. Coloco o contato normalmente fechado da seletora e vou lá colocar o movimentador. Ele vai dar esse erro de novo. Não tem problema. Insere. E vai para a próxima. Vamos ver se aqui ele vai aceitar. Deixa eu já tentar colocar antes aqui. Aqui ele aceitou. Então, normalmente, quando ele der esse erro, vocês não se desesperem que ele vai dar esse erro por 2 lógicas, tá? Coloca que nem eu coloquei qualquer bobina lá, depois a gente volta e exclui aquelas 2 lógicas lá que vão estar sobrando. Como que funciona o movimentador? Sempre primeiro eu vou colocar o valor que eu quero movimentar, e embaixo eu coloco para onde eu quero movimentar. Sempre nessa sequência, tá? Então, esse tempo que nós vamos colocar aqui, ó, então, podemos até colocar aqui o título, né? Tempo pré-aquecimento pão normal. Certo? Tempo de pré-aquecimento do pão normal. O tempo de pré-aquecimento do pão normal é 5. Então, eu vou colocar aqui 5. Para onde eu vou
movimentar esse tempo? Para o temporizador responsável por contar o pré-aquecimento. O temporizador responsável por contar o pré-aquecimento foi o primeiro temporizador que nós colocamos lá, ou seja, o T0. Então, nós vamos ter que movimentar esse valor para o preset, para o ajuste do temporizador 0. Aí nós vamos colocar assim, ó, T0 ponto P. Por que esse ponto P? Esse ponto P é de preset, tá? Que é o valor de ajuste do temporizador. Todo temporizador ele vai ter dois valores que você vai poder visualizar. O valor de preset, que é o valor de ajuste dele, que é o T0.P, e o valor de visualização, que é o T0.V, que é o valor que ele está contando efetivamente. Né? Quem foi na aula prática presencial que a gente fez lá, quando a gente simulou, né, usando o temporizador, viu que aparece, né? Quando a gente coloca na câmera lá, com o CLP conectado fisicamente, aparece contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por enquanto, aqui, não tem como a gente ver ele fazendo essa contagem. Por enquanto. Porque a partir da semana que vem a gente já vai conseguir, porque a gente vai trabalhar com a IHM. Aí na própria IHM do CLP a gente vai fazer mostrar ele contando o tempo para a gente. Né? Então aqui a gente coloca um contato normalmente fechado da chave seletora. O que nós fizemos nessa lógica aqui? Ó? Toda vez que a chave seletora estiver desligada, ele vai carregar 5 lá no preset do temporizador 0. Lembra? O temporizador 0 era o primeirão lá. É o que vai contar o tempo que vai ficar ligado o pré-aquecimento para poder ligar o descongelamento. A gente já compilou, essas lógicas 6 e 7 foi aquelas que a gente não conseguiu usar, né? Então a gente pode vir aqui em edição, apagar lógica, ó. Apago a lógica 6, ok. Só tomem cuidado, né, que quando você apaga uma lógica, todas sobem, né? Então aqui era 7, virou 6 agora. Então a gente vai apagar a 6 de novo. Beleza. Eu vou precisar configurar o tempo também do descongelamento e do assar do pão de queijo. Eu não preciso ficar criando tudo do zero de novo. Eu posso vir aqui em edição, copiar lógica, copio a lógica 6, venho aqui em edição, colar lógica, colo na 7. Venho em edição, colar lógica e colo na 8. E aí só faço as alterações necessárias. Ó. O segundo tempo não é mais do pré-aquecimento. O segundo tempo é o do descongelamento. Então a gente muda aqui. Tempo, descongelamento, pão normal. Ok. Qual é o tempo do descongelamento? 12 segundos. Venho aqui e ponho 12. Qual que é o temporizador responsável por contar o tempo do descongelamento? É o T1. Então a gente vem aqui e põe T1. Só faz os ajustes. Não preciso fazer tudo de novo do zero. E depois do descongelamento, é o assar. Então, põe aqui, ó, tempo assando. Pão normal. O tempo que o pão de queijo vai ficar assando, o pão de queijo normal, é de 20 segundos. Então, a gente vem aqui no lugar desses 5, coloca 20, Enter. E o temporizador responsável por isso é o T2. A gente vem aqui, T2, Enter. Tá? Então, toda vez que a chave seletora estiver desligada, os contatos estão fechados, ele vai carregar 5 no temporizador 0, 12 no temporizador 1 e 20 no temporizador 2. Ou seja, o nosso pão de queijo vai ficar no pré-aquecimento por 5 segundos, no descongelamento por 12 segundos e assando por 20. Agora, a gente vai fazer as lógicas semelhantes a essa,
só que para o mini pão de queijo, né? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Pode colar novamente na posição 9, só que agora, em vez de ser um contato normalmente fechado, aqui a gente vai usar um contato normalmente aberto, porque a chave tem que estar acionada para a gente poder escolher o mini pão de queijo. Para mudar esse contato, né, a gente clica aqui nele, clica com o botão direito, ó, e vem aqui em normalmente aberto, tá? Ele já altera sozinho. Então, de normalmente fechado que ele estava, já alteramos para normalmente aberto. O tempo que nós vamos ter agora será um tempo de 3. Então, aqui a gente põe 3 para o primeiro temporizador, que é o temporizador responsável pelo pré-aquecimento. E aqui não é mais pão de queijo normal, né? É o pão mini. Beleza. Compila. Aí vamos lá em edição, copiar, copia essa lógica 9. Nós vamos ter mais 2 etapas do pão de queijo, descongelamento e o assar. Então a gente vai lá em edição, colar. Cola na 10. Edição, colar, cola na 11. E a gente só ajusta aqui o que precisar, né? Então, na lógica 10, a gente corrige aqui, em vez de pré-aquecimento, é o descongelamento do pão mini. O tempo de descongelamento do pão mini é 7. Enter. O temporizador responsável é o T1. Enter. Compila. Agora, vamos para a última etapa aqui. Espera aí que eu fiz cagada aqui. Aqui é 3 mesmo. Alterei o errado. E aqui é T0. Isto. E o descongelamento aqui é 7. T1. E por último, né? No lugar aqui do pré-aquecimento, que é a última etapa, é o assar do nosso pão de queijo. Tempo assando do pão mini. Então, o tempo assando é 12 segundos e o temporizador responsável é o T2. Tá? Então, todas as vezes que a gente acionar a chave seletora, o que vai acontecer? Todos esses 3 contatos aqui, ó, vão abrir. Então, vai abrir esse do 5, vai abrir esse do 12 e vai abrir esse do 20. E, ao mesmo tempo, vai fechar esses 3. Do 3, do 7 e do 12. O que significa que, quando a chave estiver acionada, eu vou carregar o tempo 3 para o temporizador 0, o tempo 7 para o temporizador 1 e o tempo 12 para o temporizador 2. Ou seja, ele vai ficar 3 segundos no pré-aquecimento, 7 segundos no descongelamento e 12 segundos assando. Tá? Então, vamos mandar para lá e vamos ver aí o que vai acontecer. Professor, Sim. essa parte aí dos temporizadores, quer dizer, desse move aí, ele não necessariamente a gente precisa desenhar a lógica da saída ali, né? Quer dizer que ele só vai jogar a lógica daí para o temporizador lá. Não tem o desenho da saída, né? Comentário. Muito interessante seu comentário. O movimentador, ele não tem saída, tá? O movimentador, ele tem a função só de pegar um valor e levar para um determinado endereço. Perfeito. Beleza, é isso mesmo. Show. Tá, uma outra pergunta aí. Professor. Fala aí, Luiz, fala aí. Tá, rapidão. Aquele primeiro tempo definido naquela lógica, eu sei que ele vai ser, mas ele quando você coloca esse movimentador, ele é ignorado, né? Porque a gente definiu o tempo para o pão tradicional.
Agora, com o movimentador, ele tipo ignora aquele tempo que está lá, né? Ele só vai ser acionado de acordo com a chave seletora. Perfeito, Luizão. Só Beleza. ficou lá porque já estava lá que a gente aproveitou do outro. Se eu En- quisesse colocar 0, 0 e 0, eu poderia colocar porque quem vai mandar agora é o movimentador. Perfeito. Firmeza, firmeza, beleza. Tinha mais uma pergunta. É isso aí que eu ia perguntar, porque eu vi que você só usou 3 temporizadores lá em cima, e eu pensei que tinha que ser 6, né? Mas aí ele perguntou e aí já explicou tudo, que não é mais o temporizador, agora é os W que vai comandar, né? Na verdade, essa outra sugestão que você falou, Maria, poderia ser também, tá? Eu poderia fazer um programa onde eu tivesse 6 temporizadores. Seria uma outra possibilidade. Tá? Aí eu só colocaria a chave seletora na frente e não precisaria usar o W, isso? Exatamente. Eu colocaria a chave ok. seletora na frente, é isso mesmo. Beleza. Certinho. Beleza, vamos dar o play aqui. Vamos lá para o simulador. Então, primeiro com a chave seletora desligada, né, que é o I0.1, vai contar os mesmos tempos que contou no outro, tá? Que era de 5, 12 e 20. Então, vamos lá. 5 no primeiro, 12 na segunda etapa, 12 segundos aí. E 20 nessa terceira e última etapa do pão de queijo. Encerrou. Tá? Agora a gente vai deixar a chave seletora acionada. Então, deixou ela acionada e vamos iniciar o processo de novo. Agora vão ser 3 segundos, bem mais rápido, né? 7 segundos nessa segunda etapa e 12 segundos nessa terceira etapa. E encerrou o processo, tá? O outro a gente tinha visto, né? Mas o botão de desligar, que a gente alterou para o I0.7, ó, ele vai servir, tá? Tanto para uma quanto para outra. Qualquer momento que a gente tiver, em qualquer pão de queijo que esteja escolhido, apertarmos o botão de desliga, já desliga o processo. Então, na prática lá, Enéas, eu poderia colocar aqueles botãozinhos que a gente tinha naquele painel lá, que não é de mola, né? Não é aquele que volta. De um Aquele de lado, chavinha, isso aí. pão de queijo tradicional, do outro, pão de queijo mini. Adiciona qual que for dos dois e o botão de liga e desliga embaixo. Ligou, já era. É isso aí? Aí, Luizão, ficaria legal para você simular lá. Você usa o botãozinho push button, que é aquele que vai e volta, para ele ligar o processo só. Beleza. E aí, aquela chavinha que você falou, você usaria duas delas, né? Uma como a chave seletora e uma como botão de desliga, né? Que é um botão de emergência. Bom, apesar de que aí ele não está bem como botão de emergência, né? Só. Então, tanto faz, né? Poderia ser a chave push button também. Mas a chave, aquela chave fixa que você falou, seria a que você usaria para a chave seletora mesmo. Beleza, tranquilo. Fico contente, mano. Só pelas perguntas que vocês fizeram aí, eu imagino que pelo menos vocês tenham compreendido a ideia aí dos movimentadores. Um pouco, professor. Basicamente, professor, então, sempre lembrar que tem que usar o Word para temporizador e não errar o endereço, né? Que se eu errar o endereço do temporizador, eu coloco o tempo no lugar errado. E, Rodrigo, é o que costuma acontecer, viu?
Por isso que eu falo da gente ir na sequência dos temporizadores, porque você vê, nós estamos usando 3 só, né? Imagina uma situação que você está usando mais, cara. E às vezes tem mais coisa que vai ficar mais legal. Em vez de ser a chave seletora, imagina que você vai digitar esse tempo na própria IHM. Digitar mesmo. Escolher o valor que você quiser, cara. Entendeu? Por isso que é bom a gente ter sempre a ordem, sempre a sequência certinho, para não ter problema. Certo. E no IHM aparece de jeito, assim, é claro, professor? Dá para entender onde é que você está colocando lá o tempo, os números? Dá para entender certinho ou é confuso? Não, você consegue ver direitinho. Consegue ver ele contando o tempo certinho, consegue ver o tempo que você ajustou, consegue pôr as instruções, consegue fazer muita coisa. Professor, lá é segundo, minuto ou é tudo segundos? Como é que é? Os temporizadores, todos por padrão, são em segundos. Por exemplo, se eu quero 5 minutos, eu tenho que contar quantos segundos? Aí você tem que pegar e multiplicar por 60. Ok, é só essa dúvida, então. Você teria que colocar um tempo aí de 300 segundos, que seria os 5 minutos, tá? Certo. Ô, Enéas, esse barato aí não tipo, na prática é utilizado tipo em micro-ondas ou em forno, que você tem esse temporizador tal, ou é outro sistema? A ideia é exatamente a mesma. É que no caso de um micro-ondas, por exemplo, você não tem um CLP para controlar, né? É Não um controlador, né? É um processador, mas a ideia é exatamente a mesma, Luiz. Nós Certo. acabamos de programar um sistema como você tem, por exemplo, no micro-ondas, cara. Igualzinho. Certo, beleza. Igualzinho. Você vê, essa chavinha que a gente pôs aqui, na verdade é uma chavinha, por exemplo, que poderia ser aqueles prog que já vem pronto lá no micro-ondas, sabe? É feijão, é descongelar carne, não sei o que lá. Sei. Isso, esquema. Essas paradas aí. É o que a gente vai fazer quando a gente tiver com a IHM, mano. Porque é só ter mais entrada, né? Só ter mais entrada. Se tiver mais entrada, você consegue fazer várias aí, esses movimentadores aí para o que for, aí para feijão, arroz, o que for. Exatamente. Aí, né, você tem duas possibilidades. A possibilidade de você fazer com os valores fixos, como esses que a gente já estipulou, né, valores, que nem é o caso aqui. Vamos imaginar que o